Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Gregório. Amados e diletos irmãos, eu tenho tentado trazer uma série de estudo no livro de Apocalipse e nós fizemos a introdução, falamos sobre Jesus ter aparecido para João na ilha de Pátamo. E hoje eu quero dar continuação falando sobre as 7 cartas que Jesus mandou João escrever para as igrejas da Ásia. Quero começar falando hoje sobre a carta para a igreja de Éfeso. O segundo capítulo do livro de Apocalipse, ele contém 4 cartas. A primeira carta para a igreja de Éfeso, a segunda carta para a igreja de Esmirna, a terceira carta para a igreja de Pérgamos e a quarta carta é para a igreja de Tiatira. Então, nesse capítulo nós estaremos gravando 4 áudios. Vamos falar carta por carta. A primeira carta está escrita assim: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem em sua testa as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras do Nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem, amados, vamos tentar analisar o livro de Apocalipse, a primeira carta escrita para a igreja de Efésio. Nós vemos, amados, que aqui eu já vos disse que o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, é uma carta à igreja da Ásia, com advertência, exortações, exaltando e chamando a atenção da igreja de Efésio, ou de Éfeso. No versículo 8 até o versículo 11, é a carta para a igreja de Esmirna. No versículo 12 até o versículo 17, é a carta para a igreja de Pérgamos. E do versículo 18 até o versículo 29, é uma advertência, uma carta para a igreja de Esmirna. Vamos analisar o versículo 1 até o versículo 7. Esta igreja, amado, ela estava tão diferente, o estado de pureza, de doutrina e poder da piedade, que as palavras de Cristo para eles, para esta igreja, sempre esteve em primeiro lugar dentro da igreja.
os cristãos, ou seja, os crentes, ele sempre dava prioridade à palavra de Cristo. Cristo, ele conhece e observa o estado dos teus servos. Embora ele habite no céu, também ele está de modo no meio da sua igreja aqui na terra. Como pode isso? É através do seu Espírito Santo, amado. Então vamos observar o que está mal dentro desta igreja. Qual é a falta? O que é que a igreja de Éfeso, ela foi primeiro elogiada pela diligência, no dever, era servo fiel a Cristo. Mas Cristo leva contra ele leva em conta que esta igreja estava perdendo o amor. Ele elogia a igreja de Éfeso, mas tem algo que conta, fala sobre o trabalho dessa igreja, que eles fazem um excelente trabalho. Fala sobre o seu trabalho na obra do Senhor. Então, meu amado irmão, irmã, você que me ouve, fique ciente que seu trabalho para Deus não é em vão. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente perante o olho do Senhor que sejamos simplesmente diligentes. Deve haver algo dentro de nós. E Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a paciência para suportar. E deve haver a paciência para esperar. Mesmo que devemos muitas vezes mostrar toda a mansidão a todos os homens, contudo, devemos mostrar justo zelo contra o pecado muitas vezes destas pessoas. O pecado de que Cristo acusa a esta igreja, não que ela tivesse abandonado ao objeto do amor, da adoração a Deus. Essa igreja, ela estava se tornando uma igreja dura. Ela estava perdendo a essência do amor. Senão que tem perdido um grau de fervor que teve no princípio. Cristo está descontente com o seu povo quando vê que ficaram remisso e frio, que começaram a esfriar o amor. O Senhor Jesus, com certeza, Ele busca que nós venhamos estar sempre ativos em sua obra, sempre pronto a efetuar a sua vontade. A escritura dos cristãos ali da igreja de Éfeso, que abandonaram o seu primeiro amor. É uma recriminação para os que falam tanto de amor, mas negligencia o próprio amor. Assim, Jesus trata de acusar, de mostrar para esta igreja o seu estado pecaminosa. Essa diferença eles devem arrepender-se, na verdade, lamentar os seus erros, doer-se, envergonhar-se,
por causa do seu estado pecaminoso, por causa da sua declinação ao mal, e confessá-lo humildemente ante os olhos de Deus. Deve procurar se recuperar ao seu primeiro zelo, pela primeira ternura e fervor, e deve orar fervorosamente e vigiar tão somente. Deve diligentemente vigiar como quão entraram no princípio no caminho de Deus. Se a presença da graça e do Espírito de Cristo foi descuidado dentro do nosso meio, amado, podemos será esperar a presença do Espírito Santo em nossa vida? Ou será a presença do desagrado de Deus? Faz-se uma menção aqui alentadora de que era bom no meio daquela igreja. A indiferença com as verdades e o erro para com o bom e o mal pode chamar-se caridade e mansidão, mas não é assim. O desagrado de Cristo, a vida cristã é uma guerra contra o pecado, contra as astutas ciladas de Satanás. Nós estamos em constante batalha, amado. Eu já falei sobre a guerra que travamos dentro do nosso interior. A carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. Então existe uma guerra invisível. E nós estamos em constante batalha. Nunca devemos ceder, nem 1 milímetro. Nunca devemos abandonar. Nunca devemos ceder antes mesmo diante do nosso inimigo espiritual. Então temos que continuar sempre avante, sempre em frente, em um glorioso triunfante, e haverá uma recompensa para isto. Todos, amados, os que perseverarem em Cristo, receberão de Cristo. Eles receberão de Cristo uma recompensa, como a árvore da vida que Ele é, como perfeita a sua graça, a sua confirmação da sua santidade e da sua fidelidade, não no paraíso terreno, senão no celestial. Isto é uma palavra figurativa, amado. É figurada, tomada do relato do Jardim do Éden, que significa os gozo puro, são satisfatório e eterno do céu. É a espera dele que estamos, à espera de um dia entrarmos nos céus, abandonar este mundo de conflito. Se somos filhos, deveremos manter a comunhão em Cristo, com a consolação do Espírito Santo. Crentes, tome daqui a sua vida de luta e espere e aguarde uma vida tranquila no além. Porém, até então, a palavra de Deus nunca promete que aqui teremos tranquilidade e liberdade completa dos conflitos. Então, amados, nós precisamos compreender tudo aquilo que a Bíblia se refere, tudo que a Bíblia fala acerca para cada um de nós sobre aquilo que almejamos
Jesus, ele manda que João escreva uma carta. Ele diz: escreva para a igreja de Éfeso. Então, ao estudarmos o Apocalipse, percebemos que todo o tópico profético, eles se completam. E alguns são paralelos, o que aumenta a compreensão quando se estuda junto. Precisamos estudar a palavra profética, amado. Então, o livro de Apocalipse é uma palavra profética. E ela se completa quando estudamos o livro em conjunto. Deste modo, amado, identificamos dentro do bloco profético que se completa e são paralelos. O livro de Apocalipse fala sobre as 7 cartas e os 7 selos, e as 7 pragas e as 7 trombetas. Nós vamos estudar muito isso no livro de Apocalipse. Estaremos sempre analisando o número 7. Eu já vos disse logo no início, quando comecei a ministrar livro de Apocalipse, que o 7 é o número da perfeição, o 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, 7 é o número da perfeição, enquanto o 6 é o número do anticristo. Então, nós estaremos analisando 2 blocos referente ao livro de Apocalipse. A mensagem que nós vemos, amado, precisamos compreender que eles se completam. As cartas possuem características semelhantes. Todas possuem uma descrição sobre sua mensagem, uma possível advertência, um possível elogio e uma promessa futura sobre as dificuldades que a mensagem identifica. O livro de Apocalipse apresenta uma linha de tempo que inicia no período profético. Então, presbítero Gregório, ele não tem conhecimento, amado, aprofundado sobre escatologia. Eu preciso estudar mais escatologia. Preciso estudar mais livro de Daniel, livro de Ezequiel, para que possa falar sobre a restauração da humanidade. O período das 7 cartas apresenta o período dos 1260 anos e o mais período final da humanidade aqui na Terra, culminando com a volta de Cristo. As 4 primeiras cartas, tal como 4 primeiros selos, apresenta a resistência do povo de Deus sobre a influência e perseguição do poder religioso da sua época, identificando como transições da igreja romana, apocalíptica, iniciando com o período em que mesmo se une, no caso, os sacerdotes de Deus tentam tornar uma única religião cristã, passando pelo período da cruzada, a perseguição aos hereges. Os cristãos foram considerados hereges no período do ano de 1260 aproximadamente. Muitos cristãos foram mortos. Cristãos que se opunham à lei até o momento em que a igreja perde a sua autoridade. E muitos desses cristãos amados foram sacrificados em fogueira. Eu já vos disse que o apóstolo João foi o único que não teve uma morte horrenda. A mensagem para a igreja de Éfeso
Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Nós já sabemos o que significa as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos, ou seja, os pastores das 7 igrejas. Os 7 candelabros é as 7 igrejas. Existem milhares de igrejas hoje, amados, mas todas as igrejas elas estão estabelecidas nessas 7 igrejas, da qual o livro de Apocalipse se refere. Não importa qual ministério que você esteja, ou você está ligado na igreja de Éfeso, ou está ligado na igreja de Esmirna, ou está ligado em uma dessas igrejas, da qual são as 7 igrejas primitivas. A mensagem ao povo, o período da qual a igreja de Efésio, a origem divina, Jesus é quem identifica como o autor da mensagem, estando no lugar santo entre os candelabros de ouro, que são todo as 7 igrejas. E Jesus diz: eu conheço a tua obra, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprovam o que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Veja bem, amados, a igreja de Éfeso tinha uma doutrina bastante forte. Quando alguém se apresentava como apóstolo, primeiro era colocado em prova. Apóstolo era somente aqueles que tiveram com Cristo, que testemunharam a sua morte e ressurreição para a igreja de Éfeso. Então, quando estas pessoas que se diziam apóstolos não conseguiam provar que realmente tinha uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, essas pessoas eles não eram aprovados pela igreja de Éfeso. Mas Jesus continuou dizendo: vocês têm perseverado, vocês têm suportado sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Veja, Jesus elogia a igreja de Éfeso. Mas ele, no versículo 4, ele diz: contra vocês, porém, eu tenho isto. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vocês não estão vivendo o amor. E Jesus chama a atenção dizendo, no versículo 5, lembre-se de onde caiu. Aprenda, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu meio candelabro. Quer dizer, tirarei você do meio desta igreja. Então, amado, o povo que servia na igreja de Éfeso, trabalharam duro, tiveram perseverança, não toleraram a maldade e provava quem se dizia ser apóstolo. Se alguém se apresentava como apóstolo de Cristo, eles passavam por uma prova para saber se realmente essas pessoas eram apóstolos de Cristo. E talvez foi por isso que a igreja de Éfeso acabou se tornando uma igreja dura, uma igreja voltada mais para o ser humano, porque eles começaram a endurecer. Provas difíceis era colocado para saber se esta pessoa era ou não apóstolo de Cristo. Aquele que provava, quem dizia ser apóstolo de Cristo. Eles suportaram o sofrimento por causa do nome de Jesus. Mas eles não desfaleceram do testemunho, entretanto, perderam o primeiro amor.
aquela entrega por completa que ocorre em todo quando conhece a Cristo Jesus. Então Jesus chama a igreja, chama a atenção da igreja de Éfeso, os alerta para que essa pessoa se lembre de onde eles tropeçaram e se arrependa, ou passe o tempo deles e não obterão a salvação. Amados, é período de reflexão, é período de você e eu analisar como está a nossa vida perante o eterno e soberano Deus. Será que nós estamos vivendo uma vida alicerçada mediante a palavra de Deus? Jesus diz: mas há uma coisa a seu favor. Vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus faz referência da árvore que está no jardim do Éden. Os nicolaítas eram grupos de pessoas que se diziam cristãos e viviam com prática de adultério e também cometia alimentação. Eles consumiam alimentação de carne sacrificada a ídolos. É proibido comer carne. Amados, eu como carne. Então eu não posso vos dizer que é proibido. O que é proibido, que o apóstolo Paulo deixou bem claro, que é proibido, é a carne sacrificada aos ídolos, aos espíritos. Então, os nicolaítas, eles praticavam esses atos, eles praticavam adultérios, eles também tinham alimentação de carne sacrificada aos ídolos. Para eles não se importavam. Além de divergirem sobre a observância dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento, o povo na qual vivia o período da igreja de Éfeso foram resistentes a esta prática de engano e provaram aos que se dizia apóstolo e resistirem ao sofrimento causado pelo nome de Jesus Cristo. Entretanto, alguns dentro do seio da igreja vacilaram ao poder e acabaram perdendo o primeiro amor. Acabaram perdendo a essência do cristianismo. Éfeso foi um período vitorioso, amado. E esse Jesus lhe prometeu o direito de comer da árvore da vida e viver eternamente. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago falando sobre a igreja de Éfeso. Amanhã eu estarei falando sobre a igreja de Esmirna, amados. Eu só volto a gravar o devocional ao Espírito Santo a partir de segunda-feira. Está bastante corrido para mim, então eu peço que os irmãos compreendam. Eu fiquei sem gravar um dia, estarei voltando a gravar agora somente o devocional do Espírito Santo na segunda-feira. Mas o pedacinho do maná do céu vou tentar levar para vocês todos os dias. Só não gravei na quinta-feira. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ilumine sobre vocês a sua graça e o seu poder. Resplandeça sobre a sua vida o seu Shekinah e sua glória. Fique na paz do Senhor Jesus.